Olá, boa noite. O contato direto já está no ar. Seja bem-vindo. Várias pessoas que passaram por trabalho escravo no Brasil estão reconstruindo a vida após se libertarem da escravidão. A maioria foi tirada de casa na infância, entregue às famílias em troca de comida, acolhimento e com a promessa de uma vida melhor. Mas não foi o que aconteceu. Durante décadas, essas pessoas enfrentaram jornadas exaustivas de trabalho. Confira. Que são as? Muito bem. Parabéns. Tá indo muito bem. Se escreve com S. Aos 49 anos, Luzia é mais uma brasileira apresentada às letras e aos números de forma tardia. Novamente 2. Você tem 2, certo? Você adiciona mais 2, fica quanto? 4. Nunca tenha vergonha de usar os dedos. Todo mundo usa, até quem sabe fazer conta. Que aí Mas o caso dela é especial. A mulher nascida no interior da Bahia só demorou tanto para frequentar a escola porque teve esse direito negado por 36 anos. Eu tinha vontade de estudar, de fazer medicina. Era seu sonho? Era. Tinha vontade de ser médica, mas aí não... Aí agora que eu vejo quanto tempo assim que eu perdi lá. Passou os tempos, eu não aproveitei nada. Te dá tristeza pensar nisso? Às vezes dá. Luzia foi vítima de um crime antigo que só começou a ganhar evidência nos últimos anos. O trabalho escravo doméstico. O trabalho doméstico não é crime. Pelo contrário. Mas o trabalho doméstico, ele tem que ser digno, ele tem que ter sua carteira assinada, ele tem que respeitar as leis trabalhistas. E, infelizmente, a maioria dessas trabalhadoras, em sua maior parte, não tem os seus direitos assistidos. Nos últimos 6 anos, 74 pessoas foram resgatadas nesse tipo de atividade em todo o país. Em quase todos os casos, as histórias seguem um roteiro bem parecido. Ele dizia que eu era da família, aí ela dizia que eu era a filha dela mais velha, que só tinha um casal de filho. Crianças de famílias pobres do interior do Brasil são adotadas por pessoas em melhor condição financeira. A senhora chegou lá com quantos anos? Na casa dela? Com 9. Com 9 anos. Deixam a cidade de origem com a promessa de uma vida mais próspera com os novos familiares. Ele me tratava bem, só que existia esse problema. Não me judiava, nada. Mas aos poucos descobrem que o grau de parentesco é apenas uma ilusão. Ali era uma escravidão comigo ali dentro. Não tinha férias, não ia para lugar nenhum, ficava só ali. Tinha salário? Não dava não. Luzia, Leda, Gildete, Madalena. 4 mulheres que passaram décadas presas a correntes invisíveis. Todas criadas como se fossem da família. São como se fosse da família para não pagar salário, para não pagar 13º nem nenhum direito trabalhista. Mas nenhuma delas está em testamento ou recebe algum tipo de herança. Liane Durão é uma das auditoras fiscais do trabalho na Bahia, estado campeão em resgate de trabalhadores domésticos submetidos à escravidão moderna. Dai, você liga aqui, por favor? Hoje, ela e a equipe se preparam para mais uma operação. Vou chamar as meninas. E esse é o caso clássico da trabalhadora que é trazida do interior. Com muitas promessas? Com muitas promessas e
todas ou praticamente todas descumpridas. Chegamos ao prédio em um bairro de classe média de Salvador. A funcionária atende ao interfone, pede que as auditoras aguardem, mas não aparece. Com autorização judicial, as fiscais decidem subir. Mas mesmo lá em cima, a dificuldade continua. Oi, Cida, Ministério do Trabalho. A senhora não está autorizada a abrir a porta, não? Não, para ninguém. Então vou conversar aqui mesmo com a senhora. Pode ser? Nesse momento, as auditoras conseguiram ter acesso à trabalhadora e desceram com ela aqui pro hall de entrada do prédio e estão conversando com ela, pegando as primeiras informações até para ter certeza se realmente essa trabalhadora está numa situação de trabalho análogo à escravidão. No início, as fiscais tentam acalmar a mulher de 41 anos. A gente veio conversar com você, saber sua história, saber como é que são as coisas aí. Não fique assustada. Cida se apresenta como empregada doméstica da proprietária do apartamento, Dona Maria Conceição. Você faz o que na casa? Tudo. Mas não esquece de fazer uma ressalva. Ela é como se fosse minha família, é minha família. Entendi. A conversa leva 1 hora e as auditoras não saem satisfeitas. Do que ela falou, eu acho que quase não tem nada de verdade. Com indícios de trabalho doméstico análogo à escravidão, as investigações vão continuar. Mas as auditoras já sabem que terão dificuldades. O caso dela é um caso atípico de resgate? A senhora acha que vocês conseguem resgatá-la, tirá-la daqui? Eu não diria que é atípico. Isso acontece, né, da pessoa estar muito apegada, de ter a questão do afeto. Mas a questão da retirada, eu acho que vai ser bem difícil. Os anos de serviço na casa da mesma pessoa podem forjar um laço difícil de desatar. Não é fácil você romper aquele vínculo mostrando àquela pessoa, àquela trabalhadora, que ela sofreu vários problemas durante anos e que aquela frase que era da família era só um engano. Luzia demorou a entender isso. Na hora eu fiquei até assim com raiva, sabe? Quem fez a denúncia, por que fez isso? Ela cresceu como cuidadora de uma das filhas do casal que a trouxe para Salvador. A menina nasceu com deficiência intelectual e precisava de ajuda para todo tipo de tarefa. Sua rotina, na verdade, sempre foi junto com ela. Ela acordava, você acordava. Ela ia comer, você ia comer junto. Desde os 13 anos de idade, Luzia vivia como uma sombra da suposta irmã. Com o tempo, a família foi se desfazendo. O irmão da menina cresceu e saiu de casa. O pai ficou doente e morreu. E pouco antes do início da pandemia, em 2020, a mãe teve um problema no coração e também não resistiu. Eu passei a tomar conta da menina. O tempo todo? Foi, ficar com a menina. Por isso, quando foi resgatada e descobriu que não poderia voltar a cuidar da menina, Luzia não se conformou. Comecei a chorar, não dormia a noite toda, pensando só na menina, que ela tinha perdido a mãe, né, o pai. Assim. Mas não é só o sentimento de afeto aos empregadores que faz com que a relação dure tanto tempo. O medo também é um importante ingrediente nesse tipo de caso. Ela chegou a te ameaçar alguma vez? Já, que ela ameaçou, me jogou lá no chão. Maltratada pela patroa, Madalena passou 53 anos em uma prisão sem grades. Ela me xingava lá. Ela me xingava mais que ele. Teve uma hora que ela me pegou assim, eu estava na porta da sala, aí ela me empurrou assim, aí caí em cima das cadeiras lá. As agressões físicas e verbais machucavam. Você chorava muito? Eu chorava quando ela me maltratava. Alguém te dava carinho naquela casa, Madalena? Olha, pra me falar a verdade, eu nunca tive carinho ali não, viu? De ninguém? De ninguém, só me explorava.
Nunca ganhou um abraço forte, um beijo no rosto, na testa, na mão? Não. Nunca? Não. Madalena nunca tinha entrado em um elevador. Madalena nunca tinha ido a um shopping. E nos anos que ela trabalhou, ela nunca tinha ido à praia. E ela morava a poucos metros de praia. Você fazer isso com um ser humano durante 40 anos é você não ter um pingo de amor próximo. É você não ser ser humano. Atitudes que faziam com que ela quisesse fugir dali. Ela teve vontade de sair várias vezes. Não tinha pra onde ir. Tinha que aguentar aquilo dali. É o que eu digo desses casos. Não tem pra onde ir. Mesmo que a porta esteja aberta, geralmente está. A Madalena não ficava trancada. Mas ela não tinha pra onde ir. A vida continuou. E os problemas também. Até que 2 anos atrás, ela acabou expulsa do local onde viveu por tantos anos. Eu estava lá nessa casa trabalhando, aí ela foi lá na cozinha, pegou lá uma bacia de água, passou pela sala, aí ela disse assim, devia arrumar essa bacia na sua cara, aí pode arrumar. Aí depois ela falou, pode ir embora. Madalena foi. Levou com ela apenas o próprio RG. E foi em busca da única amiga que conseguiu fazer nesses 50 anos, Dona Aida. Ela chegou na casa da senhora chorando, como é que foi? Muito chorando mesmo. As meninas abraçaram ela, deram palavra de conforto a ela, e ela chorando, e era só que ela falava, não volto mais. O que foi, Madá? Eu não volto mais, Dona Aida, para ali eu não volto mais nunca. Eu falei, a casa está aqui, ó, se você quiser ficar. Aqui Madalena aprendeu o que era ser considerada da família. Ganhou apoio para denunciar a antiga patroa. E forças para voltar ao local onde tudo aconteceu. O que você sente quando você chega aqui em frente a essa casa? Eu sinto tristeza, humilhada muito. Os antigos patrões deixaram o lugar recentemente. Mesmo assim, ela ainda prefere ver tudo de longe. Por que você nunca quis voltar aqui antes? Porque eu era muito maltratada aqui, né? Não dava mais certo, não. Você tem vontade de entrar nessa casa de novo? Eu não. Os vizinhos viam Madalena trabalhar por aqui e percebiam que algo estava errado. Só não sabiam o nível de sofrimento que ela vivia atrás dessas grades. E aí eu tentei perguntar para ela, Madalena, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E ela com medo. Depois que a bomba estourou, foi que ela me contou. Mas a mulher que foi explorada não existe mais. Quem conheceu Madalena naquela época, hoje tem dificuldade em reconhecê-la. Mas aí ele falou assim, mãe, é aquela senhora. Eu disse, não é possível, porque tá outra mulher. Outra realidade. A mudança de visual é apenas mais um passo nessa nova realidade. Atualmente, ela mora sozinha em um apartamento confortável. Como é que tá a sua vida hoje, Madá, aqui no apartamento novo? Me conta. Tá bom, tô gostando. Uma moradia boa. Madalena diz que gosta de ficar só. Mas ela ainda convive com as antigas lembranças. Às vezes, quando eu quero esquecer isso, aí volta e lembra disso. Os xingamentos que ela ouvia na casa onde morava não apenas a chateavam, também a diminuíam pela cor da pele. É só me xingava nega desgraçada, era só isso. Sua miséria, nega desgraçada, essa miséria, vai embora. Era isso que ela falava. Dona Sônia, a patroa, fazia Madalena acreditar que ela tinha menos valor por ser negra. Aí, quando passei assim na porta da cozinha, ela fez assim, pegou aqui, ó, aqui. Aí a irmã dela falou assim, o que é isso, Sônia, o que é isso? Aí pronto, essa nega me tira do sério, assim, essa nega me tira do sério.
No caso dela, teve essa humilhação e teve essa questão racial muito forte. Foi dito para ela a posição dela, o lugar dela na sociedade, na casa, em razão da cor. Um tratamento de anos que destruiu sonhos. Ela disse assim, o que você queria ser? Eu disse, queria ser jornalista. Aí ela disse, já viu o preto ser jornalista? Daí pronto, não falo mais nisso, não quero nem saber mais de escola. Ela passou a sentir que ter a pele escura era realmente um problema. Ela falava assim comigo, você quer ficar branca? Aí eu disse a ela que quero. Pega é só você pegar um tunel, enche de leite, aí você fica o tempo todo dentro do leite, aí você fica branca. Eu não merecia eles fazer isso lá comigo, não precisava fazer isso comigo, não. Quando foi expulsa de casa, Madalena deixou para trás o pouco que tinha. Só que levou consigo a certeza de que era inferior. Um momento muito marcante é quando ela fala que ela me viu com a calça rasgada e ela falou que nunca ia poder vestir uma calça ou uma bermuda rasgada. E eu perguntei, por que, Madá, você não pode vestir? Ela, porque só quem veste essas roupas são brancos. Se um negro vestir, é vagabundo. Isso me chocou, que é uma coisa tão nossa, na nossa cultura, nosso estilo. Eu disse a Madalena que a partir desse momento, Madalena, você vai reconhecer outras coisas. Até porque eu tive uma avó índia negra, meu avô foi negro, por parte de mãe, minha avó por parte de pai. E não foi isso que eu aprendi. Não é isso que eu quero da minha sociedade. Até hoje, ela tem acompanhamento psicológico especial para reconstruir o próprio modo de pensar. No primeiro contato, ela não se enxergava, ela não admitia ser negra, né? E hoje ela já tem, já assume essa estética, essa beleza, porque ela já saiu daquele lugar da restrição, do isolamento, e hoje ela quer o convívio, né, social. Isso é muito importante. Não vai ser fácil mudar uma mente moldada por mais de 50 anos. Você ainda tem esse pensamento ainda, Madalena? Eu tenho. Por que você tem esse pensamento ainda? Você acha que ainda é diferente? Eu acho. Eu fico com medo de andar na rua. Eu não pego transporte, eu fico com medo de pegar transporte, nunca peguei transporte. Mas medo de quê? De gente ficar chicanando de mim, me xingando de preta, sei o quê, é isso. A escravidão, a subserviência e toda a humilhação a que Madalena foi submetida forjaram uma convicção de que tom de pele define o valor das pessoas. Eu me sinto mal quando eu olho, vou para a rua, aí eu vejo um bocado de gente branca, aí eu me olho. Mas você vê pessoas também da sua cor. Aí eu fico olhando para a minha pele, aí que me dá mais tristeza ainda, não sei. Mas você também encontra pessoas da sua cor. Eu sei que Que também não enxergam diferença nenhuma. Eu sei que eu encontro, mas eu não gosto da minha pele, não. Não gosto. Criada em meio ao ódio, hoje ela tem a crença de que não merece amor, principalmente de alguém diferente. Me dá um abraço? Vamos? Não, porque quando passar na televisão, às vezes as pessoas vão ver eu abraçando você, eu preta e você branco. E aí... qual é o problema disso? Onde é que está o problema nisso? Não tem problema nenhum. Nenhum. Tira isso da sua cabeça. Não tem problema nenhum. Mas eu quero tirar, mas não consigo Então tirar. vamos começar a tirar hoje. Ela resiste. Chora. Mas finalmente aceita. Me dá um abraço? Madalena merece carinho.
Madalena merece a liberdade. Madalena merece saber que o que passou deixa marcas, mas não define o que nós somos. Pensa nessas pessoas que gostam de você e que entendem que somos todos iguais. E o respeito é a coisa mais linda que tem. Tá bom? Cida, Gildete e Leda. Os depoimentos dessas mulheres revelam as faces do trabalho escravo doméstico no Brasil. No caso particular da dona Cida, os auditores de trabalho investigam a sua situação. Já nos casos de Gildete e Leda, o crime foi comprovado, pois elas foram maltratadas durante muitos anos. O dia amanhece bonito em Salvador. Na sede da Superintendência Regional do Trabalho, representantes de Dona Conceição prestam novos esclarecimentos. Ela tem toda a liberdade, liberdade total. Nesse sentido, ela não recebe nenhuma contraprestação, né? Salário? Não. Agora, oficialmente, eles sustentam que a mulher de 41 anos não trabalharia na casa, mas sim dividiria o imóvel com a proprietária. Dentro da casa lá de Dona Conceição, ela faz o quê, Dona Cida? Olha, a Conceição ensinou a Cida a cozinhar. Cida não sabia nem tomar banho. Segundo os representantes, a única renda de Cida vem da dona da casa. Mas, como seria considerada da família, o advogado sugere que ela também pode se tornar herdeira de Dona Conceição no futuro. Certamente, quando ela fizer o testamento, Dona Cida não será esquecida, será contemplada. E pela formação, pela índole de Conceição, eu não tenho dúvida que a Cida não será esquecida jamais, entendeu? Não foi o que aconteceu com Gildete. Em 1959, ela saiu de Miguel Calmon, interior baiano, para fazer parte de uma nova família na capital baiana. Os primeiros patrões foram Eliezo e Clarice. Como eles eram? Eram bons patrões? É bom patrão para mim, foi bom patrão. O começo parecia promissor. Que eles me tratou muito bem, me criou, acabou de criar, depois mais tarde, ele até falou que eu não era mais empregada não, eu era a dona da casa. Mas hoje, 64 anos depois, a lembrança que ficou é outra. Em algum momento, naquela época ou hoje, a senhora acha que a senhora foi tratada como uma escrava naquela casa? Eu tratava, né? Tratava assim. Em mais de 6 décadas de dedicação a uma só família, Gildete passou por 3 gerações. Começou com os pais, passou pela filha e terminou trabalhando para os 3 netos. O Paulo é mais um pouquinho, né? Bom. Mas o outro foi o que não. Brigar com a irmã é doido. Paulo e Roberto, pessoas que Gildete ajudou a criar, foram os últimos responsáveis por ela. Michele, a irmã caçula, nasceu com deficiência intelectual e vivia nesse condomínio junto com a empregada. E em relação a Michele, ela ficava 24 horas por conta da Michele? 24 horas por dia por causa da Michele. Michele até bater nela, chegava a bater. Erilaine era vizinha da família e acompanhava de perto os problemas que aconteciam por ali. Eu não sei nem definir para você, sinceramente. Pelo que eu passei com elas, né? Pelo que eu vi. Era uma situação muito feia mesmo. Era assim, dó, de dar dó. Era de dar dó. Paulo e Roberto eram responsáveis pelas compras da casa, mas negligenciavam as necessidades de Gildete e da irmã. Faltava um shampoo, faltava um sabonete, algo de higiene pessoal.
calcinha, só tinha essas coisas, eu quem ia, ou então eu quem chegava para eles mandar mensagens, ele estava faltando. Recentemente começou a faltar até alimento. Os vizinhos já estavam reclamando que elas estavam sem comer há 2, 3 dias, era bem maltratada. Se eu não me engano, era uma marmita ou 2 marmitas que eles deixavam para elas durante 3 dias e a comida azedava. Algumas vezes elas eram levadas para almoçar na casa de Paulo. Lá tinha comida, mas outro ingrediente faltava: o respeito, por parte da esposa dele. Sabe o que ela falava? Que empregada não se falava com empregada e que empregada não sentava na mesa, mas a patroa falava assim. Depois de anos cuidando dos outros, ela também precisava de cuidados. Você que levava ela para o médico? Nesse tempo eu levei porque ela desmaiou em minha casa e eu vi que ela não estava bem. A alimentação ruim se somou à pressão alta. E o resultado foi bem perigoso. Eu estou na cozinha, pam, desmaiei para trás. A senhora acha que desmaiou por conta de fome? Não sei, eu acho, foi sim. A senhora não tinha se alimentado, não tinha comido nada? Ainda não. Mesmo com tantos problemas, Gildete ainda conseguia sonhar. Um dia vai dar certo, eu sair daqui, vai. A senhora pensava? Eu pensava que eu vou descobrir minha família. Não conseguiu descobrir a família, mas foi descoberta por ela. O que mais emociona a senhora quando a senhora lembra? Dele ter feito comigo assim, e se não fosse ele dois, foi meus pais para mim. Se não fosse ele ter tirado de lá, eu não sei o que seria de mim, eu tinha morrido lá. A sobrinha Rosane e o marido dela, José Carlos, conseguiram contato com Gildete depois de muitos anos e ficaram assustados com o que encontraram. Ela estava debilitada, magra, com muitas dores, não dormia. E aí, quando nós falamos para ele que nós queríamos conversar com ele para que nós pudéssemos pegar ela e fazer o tratamento devido, ele falava, não, que eu já estou levando, eu já estou indo com ela ao médico. E, na verdade, nunca foi ao médico. Só conseguiram a autorização para levar a tia ao médico após muita insistência. E aproveitaram a chance para resgatá-la de mais de 60 anos de escravidão. Quando nós resgatamos ela, não tinha dente, não tinha óculos, não usava óculos, quase não enxergava, não ouvia. Tá? Então hoje ela tem os dentes dela, né? Os óculos. Desde junho do ano passado, Gildete vive com sobrinhos em Feira de Santana, a pouco mais de 100 quilômetros de Salvador. Aqui ela é bem tratada, tem roupas novas e não perde a chance de ficar ainda mais bonita. A senhora é vaidosa? Tem que usar, a mulher deixa tudo aí, né? Verdade, tem que usar mesmo. O quarto é grande, um espaço bonito, organizado e cheio de felicidade. Aqui eu tô no céu. Um lugar bem diferente do quarto de Cida. Com a autorização da dona da casa e acompanhados pelo advogado dela, nossa equipe pôde entrar no apartamento. Dá licença, dona Cida. A senhora mora nesse quarto aqui no fundo? É, o guarda-roupa quebrou, teve que comprar outro. Tem quanto tempo que a senhora está sem guarda-roupa? Desde um tonte. O pau quebrou, ganhou no lixo. Recente. É, porque estava direito um apartamento todinho. De início, ela apresenta o cômodo, que fica após a área de serviço, como quarto dela. Mas isso logo muda. Dona Cida, por que a senhora dorme aqui e não lá? Porque está com reforma. Só por conta da reforma? Por conta da reforma. E quando não está reformando lá, a senhora continua morando aqui, não?
Não, dormo lá, vou dar reforma. Lá é um quarto da senhora e um quarto da dona Conceição. Isso, Dona Conceição, pronto. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Quando vamos para os quartos que ficam na parte de dentro, a história fica ainda mais complexa. Esse quarto aqui é de quem? Dela também. Esse quarto aqui é da dona Conceição? Isso mesmo. Ela dorme aqui? Isso mesmo. Nós temos aqui então um guarda-roupa, uma cama, tem o banheiro aqui do lado. É isso. Ela dorme sozinha aqui? Junto comigo. Junto comigo, entendeu? Deixa eu entender, a senhora está falando que vocês duas dormem aqui nesse mesmo quarto? No mesmo quarto. Mas Vou só tem com uma reforma. cama? Mas só tem uma cama? Uma cama. Dormem vocês duas na mesma cama? Na mesma cama. Cida diz que também dorme no segundo dormitório, que estaria sendo reformado. Tudo tá com reforma, entendeu? Botou tudo aqui dentro, um bocado de papel. Mas, dona Cida, não tem nada de obra aqui. Mas nós direitou um tonte pra cá, entendeu? Essa cama, quem dorme aqui? Eu que dormo, entendeu? Botei os tudo pra cá, os trem, vou tirar ele pra dormir. O que vai ser feito aqui nesse quarto? Tem um guarda-roupa, A senhora está falando que ele está em reforma. Vocês vão fazer o que aqui? a parede todinha. Vai pintar a parede? Pintar a Mas ela está limpinha. Mas o cara já pintou, mas só a parede. Dentro do armário embutido, mais papéis e materiais de escritório. Coisa dela, um livro dela, entendeu? E aqui não podia ficar suas coisas? Não, porque eu não quero não. Quero só meu guarda-roupa. Na sala, ela conta um pouco mais sobre a rotina da casa. Bota o café da manhã, as duas tomam. Faço o almoço, limpo a casa. Tudo isso, entendeu? Todo dia. A senhora acorda que horas e dorme que horas? Eu acordo 7 da manhã, durmo 8 da noite. Mesmo assim, a mulher que veio de Livramento faz questão de dizer que não está ali para trabalhar. A senhora tem salário? Não tem salário. Não. Nunca recebeu salário? Não. Então a senhora acha que a senhora é da família dela? É da família dela. Uma afirmação frágil que não se sustenta quando a pergunta é feita novamente. E salário não tem? Não, ela me paga direitinho. Mas paga o que a senhora acabou de falar que não tem salário. Não, salário não, como é que chama? Ela me paga O que ela paga? Quanto que ela paga? 1.000, 2.000, entendeu? Não tem um valor certo. Não, valor certo não. 1.000, 2.000. E esse dinheiro é de quê? Ajudo meu pai, minha mãe, na roça. Cida agora se senta para continuar a conversa e explica como tudo começou. A senhora estava me contando que o pai da senhora, ele trabalhava para o pai da dona Conceição, é isso? Isso. Ele era funcionário do pai da dona Conceição. Isso. O que ele fazia lá na roça? Catava algodão, catava feijão, entendeu? Foi aí que ele Conheceram, entendeu? conheceu. Conheceu. E foi aí que ele ofereceu que a senhora viesse morar com a dona Conceição? Não era como quer ir pra eu vou lá. Se eu gostar, eu fiz. Não gostar, vem embora. Eu gostei até hoje. Segundo ela, dona Conceição até chegou a oferecer um registro em carteira. Ofereci. Falei, não quero carteira de nada, não. Não, não. A senhora não está mentindo para mim. Não, tô contando a verdade. Ela ofereceu. Ofereci. Falei, não, A senhora não quis. Não quis, não, não, não. E hoje, continua pensando do mesmo jeito? Continuo pensando. Não, não, não. A senhora acha que não precisa? Não, 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 não. No presente, ela fala sobre o que abriu mão no passado e se esquece de que isso pode comprometer o futuro. Se a senhora não tiver uma carteira assinada, não tiver contribuindo com o INSS, a senhora não consegue se aposentar. Até lá eu vou pensando, né? Mas aí não vai ter tempo mais. Posicionado estrategicamente, o advogado resolve intervir. A senhora sabe que a senhora perdeu 20 anos aí, né? Não, perdeu, não. Perderia se fosse empregada. Então. Como não era empregada, na ótica da... Porque ela não aceitou. Ela, infelizmente, não aceitou. Mas não basta você dizer se é ou não é empregada. Você tem que ver aquelas condições que levam à condição ou não de empregada. A repórter Gisele Barbieri e o repórter cinematográfico Enéas dos Santos pedem para Cida mostrar o apartamento novamente. E reparam em um detalhe a mais. O chuveiro do banheiro que ela costuma usar não é elétrico. E tem mais. Aqui também tá sem luz?
Ah, queimou tudo as luzes. Foi, queimou tudo de noite. Seu quarto também tá sem luz? Queimou tudo de noite. Fui botar a luz, o povo queimou. Mas aqui na lavanderia tem luz. Tem, mas olha, dá pra ver um probleminha. Mas por que você não colocou nenhuma pra você? Eu vou colocar ainda. Cida garante que essa é uma realidade apenas momentânea. Leda não pode dizer o mesmo. Tinha água, mas não tinha luz. Não tinha luz? Não. Ela morava em um quartinho nos fundos da casa de Dona Ildete, que tinha fiação elétrica. Só não contava com energia porque a patroa não queria que ela se dedicasse a um passatempo noturno. Eles tinham cortado a energia porque ela gostava de costurar até tarde. E aí a conta de luz dava muito alta. Então eles cortaram a energia. Leda faz lindas bonecas com pano, linha e agulha. E achou um jeito de vencer a escuridão para continuar a dar vida aos brinquedos que tanto ama. Se você precisasse de costurar à noite ou se você quisesse, À noite? tinha que ser no escuro? Eu segurava, eu acendia a vela. Eu não tava nem aí se ia acendia, ter fogo. Era perigoso? Se era, meu filho, eu não tava nem imaginando. A falta de luz ilustra bem os últimos anos que Leda viveu naquela casa. Ela maltratava. Ela fazia palavras, quando eu estava assim, em palavras, não batia, mas em palavras ela machucava. Durante 50 anos, ela foi a responsável por todos os serviços domésticos da família. A senhora chegou lá com quantos anos? Na casa dela? Com 9. Com 9 anos. E para fazer o quê? Ela disse que era para tomar conta do filho dela, o pequenininho. Quantos anos tinha o filho dela? Deveria ter 1 ano por aí. De babá, ela passou a faxineira, cozinheira, lavadora de roupas. A senhora nunca teve um salário? Nunca tive um salário, não. É porque ela disse que eu estava como se fosse uma filha dela, mas E eu a senhora acha que a senhora estava como uma filha dela? não. Não botava na escola, não botou na escola nem nada. Mas esse traço comum, né? O empregador, ele não deixa a trabalhadora ir para a escola, para ela não conhecer ninguém e também para ela não ter conhecimento. E também a questão do vínculo, né? Quando a pessoa não tem vínculo, ela não quer sair. Ela não faz questão de ter folga, ela não faz questão de tirar férias, ela não tem o que fazer. Além de não ter acesso aos estudos, ela também não tinha direito a um item básico que normalmente é dado a quem é da família. Ela te tratava com carinho? Ela te abraçava? Não, nunca me abraçou, não. Nunca me abraçou, não. Nem também me abraçou com mais o resto. Eu não sabia nem o que é um abraço. Eu vim saber que era um abraço aqui. Aqui no abrigo. Você não sabia o que era carinho ainda? Não. Antes de chegar na casa de Dona Ildete, a vida de Leda já não era fácil. Que a minha mãe me batia, e eu dormia na rua, fazia tudo. Minha mãe não gostava de mim também. Se não encontrou amor na nova família, ela ao menos se sentia útil. Tudo o que a senhora fazia? Ela levantava 3h30 da manhã para fazer a marmita. Quando eles acordassem, deixavam, já estava tudo pronto. Ao longo de 5 décadas de trabalho, Leda foi perdendo a força e passou a ter que conviver com as grosserias da patroa. Só vai comer se lavar o banheiro. Aí eu peguei e disse assim, então eu não vou lavar mais nada não, vou lavar mais nada. E não quero comer mais nada não. Pronto, acabou. Eu acho que ela já era vista e ela se sentia assim, já vista como imprestável, já, nesse momento. Ela já se sentia maltratada por não ter mais a mesma vitalidade de antes. Leda não tinha para onde ir.
mas já sabia que lá, naquela casa, não ficaria mais. Eu não aguento estar ouvindo, não vou passar minha velhice nesse horror. Não vou passar. E não pensou duas vezes ao ser abordada pelas auditoras fiscais do trabalho. Aí Tatiana disse assim, mas você gostaria de sair daqui agora? Eu disse, é rápido, agora eu quero, não quero mais ficar nem um minuto aqui mais. Leda seria encaminhada a um abrigo. Encaixotou as bonecas e expressou como poucas o que sentiu ao se livrar das amarras do trabalho escravo. Leve aqui um pássaro. Ah, que delícia! Que legal. Hoje, Leda é livre. Ainda mora no abrigo e tem assistência da Secretaria de Justiça da Bahia, que tem um grupo especializado no cuidado com as trabalhadoras após o resgate. Eu acompanho ela no médico. Se ela tem algum problema, ela liga para mim. Ela sempre recorre porque eu sou direcionada a ela mesmo, entendeu? Sempre sorridente, ela sabe que o pior já passou. Adora dançar, passear e, claro, costurar. Mesmo sem estudo, agora é ela quem vai escrever as próximas páginas dessa história. Dados da Organização Internacional do Trabalho revelam que a nível mundial mais de 50 milhões de pessoas são exploradas pelo trabalho escravo. Hélio dos Santos, de 67 anos, foi resgatado do trabalho escravo doméstico. Ao recordar como vivia, ele chora. Trabalhava exaustivamente e era constantemente agredido. Só nos primeiros 3 meses de 2023, 1.127 pessoas foram resgatadas em situação de trabalho análogo à escravidão no Brasil. O número é o maior em 15 anos e revela uma tendência. Segundo dados divulgados pela Organização Internacional do Trabalho no ano passado, mais de 50 milhões de pessoas são exploradas pelo trabalho escravo no mundo todo. Ver aqui, como eles falaram, né, as condições são péssimas de trabalho, né, de preparo de refeições, local de preparo de refeições totalmente inadequado. Esse número ele é um alerta porque as últimas estimativas foram lançadas em 2017 e houve um aumento de quase 10 milhões de pessoas em situação à escravidão moderna. No Brasil, um grupo especial de combate a esse fenômeno existe desde 1995 e já resgatou 60.251 pessoas. Mas o trabalho escravo que acontece dentro dos núcleos familiares só ganhou atenção especial mais de 20 anos depois. O primeiro resgate de trabalhadores nessa condição aconteceu apenas em 2017, em Minas Gerais. A gente vai enfrentar isso juntos. Eu não vou abandonar a senhora, como eu prometi desde o início. Tá bom? A senhora confia em mim, né? Não confia, né? No âmbito do lar, da residência familiar, há uma relação de emprego que recentemente trouxe direitos reconhecidos pela Constituição às trabalhadoras domésticas, e isso começa também a ter uma visão maior da sociedade em relação a violações de direitos humanos dessas trabalhadoras. O perfil das trabalhadoras resgatadas é quase sempre o mesmo. E o trabalho escravo doméstico afeta principalmente mulheres e mulheres negras, reproduzindo o mesmo tipo de exploração que era praticado na época do Brasil Colônia e no Brasil Império. Mas existem exceções. Quando eu me lembro do que eu passei lá, hoje eu choro. Resgatado em setembro do ano passado, seu Hélio foi o primeiro homem encontrado em trabalho escravo doméstico na Bahia. Vida nova. Seu Hélio, quando chegou na casa-abrigo,
Seu Hélio tinha crostas de sujeira. Seu Hélio não tomava banho direito. Não tem como mensurar todo o sofrimento que seu Hélio passou. Ele era responsável por todas as tarefas da casa. Limpava o banheiro dele lá dentro, passava pano na casa, varria a casa. Uma coisa que eu não gostava de fazer, mas tinha que fazer, que ele insistia que eu fizesse, fazia. Quando o trabalho acabava, ele ainda precisava se virar para conseguir descansar. O cômodo em que morava era pequeno, sem janelas, e não tinha espaço suficiente para uma cama. Aí, para dormir, ele improvisava 2 cadeiras, juntava uma na outra e dormia. Ele tinha receio também de barata, de rato. Não era confortável como uma cama, mas dava para dormir. Eu dormia. E me acostumei. Um hábito meu. Eu dormia e gostava. A situação, que já era precária, piorou depois que seu Hélio teve 2 AVCs. Quando eu fiquei doente, foi pior. Ela começou a me maltratar mais ainda. Como é que ela fazia? Me dava serviços que sabia que eu não podia fazer. Só que eu fazia, que eu sou um guerreiro. Ainda em recuperação, ele passou a sofrer agressões constantes da patroa. Aí eu bambeava quando eu andava. E aí ele estava me empurrando para eu cair. Ela me empurrou, eu cheguei a cair, levantei de novo. E aí ela todo ficando me empurrando para eu cair em cima do vidro, para me cortar. Explorado e agredido, Hélio não tinha dúvidas de que vivia na escravidão. O senhor acha que o senhor viveu lá como escravo? O senhor pensa nisso? Vivi como escravo, sim. Foi um inferno para mim. Eu me vi complicado, muito complicado, e confiei em Deus, que o meu Deus ia me tirar de lá. E chegou o dia que ele me tirou. No dia da operação que tirou seu Hélio de lá, fiscais do Ministério do Trabalho e um procurador do Ministério Público do Trabalho não foram bem recebidos pela família dos empregadores. Ele quando dá uma varridazinha por aqui, para ele não consegue andar, não consegue pegar direito, nem fala direito. Alertado de que poderia até ser preso, seu Adilson não parecia levar o problema muito a sério. Estou até precisando aprender alemão, seja até um período que eu ficaria lá aprendendo alemão. E o senhor ainda quer ser irônico. Hélio foi retirado da casa e passou por exames médicos. Os resultados mostraram que a vida dele estava em risco. A pressão dele chegou a 20, né? Ele poderia ter um outro AVC. Então, e ele estava com outros problemas de saúde também. Provavelmente não iria sobreviver. Provavelmente não. Fomos até a casa de onde seu Hélio foi resgatado e encontramos Dona Solange, que retornava de carro. Boa tarde. A senhora que é a Dona Solange? Tudo bem, Dona Solange? Meu nome é Aguiar, eu sou da Record TV de São Paulo. A gente está fazendo uma reportagem sobre o seu Hélio, que trabalhou para a senhora há muitos anos. Mas ele trabalhou para a senhora fazendo o quê? Ele era faxineiro. Faxineiro? A senhora tratava ele bem? Como é que a senhora tratava ele? Como ser humano, né? Mas não foi isso que ele falou pra gente hoje. Então, desculpa, eu não posso mais dar atenção. Conversa com a gente um pouquinho, conta pra gente. Ela não quer falar, mas ainda responde a última pergunta. Dona Solange, ele fala que era agredido pela senhora. A senhora nunca agrediu ele? Mas a senhora assinou a carteira dele? Também procuramos as famílias das mulheres resgatadas. Nós somos da Record TV de São Paulo, a gente estava querendo falar com o seu Jorge Medrado Júnior. Fomos aos endereços que constam nos processos, mas ninguém aceitou falar com nossa equipe. Já na Superintendência do Ministério do Trabalho, conseguimos conversar com Conceição, a dona do apartamento onde vive Cida. Como é que a senhora define a Cida na casa da senhora? Como se fosse uma pessoa da família. Mas uma pessoa da família que dorme na dependência de empregado? Mas nem sempre ela dorme, não. O outro quarto também ela dorme, a mesma coisa.
Ela pede para não mostrar o rosto e diz que dá uma vida boa à mulher com quem mora há mais de 20 anos. Ela adora ficar lá em casa, se ainda tem um vidão. Eu acho que estou dizendo isso porque eu tenho o que ela quer, dou dinheiro a ela à vontade, ela faz o que ela quer da vida dela. E por isso eu tenho certeza que ela não quer sair de lá de casa. Porque se ela fosse trabalhar em outra casa, ela não teria o que ela tem na minha casa. Por tudo isso, ela tem certeza de que não cometeu qualquer crime. A senhora acha, a senhora acredita que havia um trabalho análogo à escravidão na casa da senhora? Não, de jeito nenhum. Ave Maria, nunca. Nunca. Uma pessoa que está dentro de casa com duas pessoas. Tem a liberdade que Cida tinha, é trabalhar nela. Então, eu não entendo o que é. As auditoras fiscais entendem diferente. Nós concluímos aqui nesse caso a existência de trabalho incondicional da escravidão. O Ministério Público do Trabalho oferece um termo de ajustamento de conduta, um acordo para que a trabalhadora receba verbas rescisórias e indenizações por dano moral, sem que o caso chegue aos tribunais. Mas o advogado de Conceição rejeita a proposta. Vamos impugnar, vamos contestar, entendeu? Porque efetivamente não reconhecemos essa situação e essas circunstâncias. O caso agora seguirá na Justiça, sem previsão de desfecho. Na grande maioria dos casos, costuma haver acordos ou durante a própria fase da operação do trabalho escravo ou durante o início do processo. Mas, às vezes, pode ser que o processo corra até o Tribunal Superior do Trabalho ou o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, sem que haja acordo. Gildete e Hélio também não conseguiram acordos com os antigos patrões e ainda não receberam nada. Já Leda, Madalena e Luzia já tiveram verbas rescisórias e indenizações pagas. Mas os valores, que variam entre 100 e 250 mil reais, não chegam nem perto de ressarcir tudo o que elas perderam. Eu acho que nenhum valor é satisfatório, mas está longe de compensar todo o período trabalhado, que daria mais de 1 milhão, e mais longe ainda de compensar o sofrimento. Além da questão trabalhista, quem explora trabalhadores em atividades domésticas análogas à escravidão também deveria responder criminalmente. Ele pode vir a responder a uma ação penal ajuizada pelo Ministério Público Federal pelo crime de redução de trabalhador à condição análoga de escravo, que tem uma pena de 2 a 8 anos. Mas, até hoje, ninguém foi condenado por esse crime. Enquanto não punirmos de forma severa esses empregadores, o crime vai compensar. E outras Madalenas, outras Marias, outras Luzias, outros Zélios, João, irão sofrer. Irão sofrer. Porque ainda não chegamos na ponta do iceberg, que muitas pessoas ainda virão ser resgatadas. Alheio a isso, quem é resgatado tenta recomeçar. Ao lado da família, dos amigos e ainda acompanhados por assistentes sociais, eles dão os primeiros passos de uma vida livre. Reaprendem a caminhar, a sonhar e a sorrir. Histórias emocionantes que essas pessoas continuam a sonhar e que os seus dias sejam cada vez melhores. O contato direto fica por aqui e tenha uma ótima noite.